Olá, amados irmãos e irmãs, nos reunimos hoje no dia 11 de março, hoje sábado da segunda semana da Quaresma. Estamos vivendo este tempo quaresmal, tempo de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nos convida à conversão do coração. Que Ele nos conceda esta graça hoje e sempre. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3, depois os versículos 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo,
e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também ainda com a primeira leitura no dia de hoje da profecia de Miqueias, aonde há um grande convite para que o profeta de Deus possa apacentar o povo de Deus. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho da tua prosperidade. Os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã, de Galaade, como nos velhos tempos. Qual Deus, como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são retos de tua propriedade, são resto de tua propriedade? Então, esse é o nosso Deus. Um Deus que cancela, que apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades, por amor a cada um de nós. Pois Ele não guarda, como diz aqui então o profeta, Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. O Deus da vida é o Deus de misericórdia, o Deus que tanto nos ama. Deus que se torna sensível às nossas misérias. O Salmo 102 traz como resposta: o Senhor é indulgente e favorável. Então o Senhor, que é indulgente, é favorável, cuida de nós, não nos abandona. Por fim, o Santo Evangelho, no dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, nós estamos com o trecho que fala sobre os filhos, o filho pródigo, o filho mais velho e o pai misericordioso. Então, a parábola do filho perdido. É importante lembrar que o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é marcado com as parábolas que conhecemos, ou podemos dizer que são conhecidas como parábolas da misericórdia. Elas estão organizadas de tal forma que inicia-se a perca de 100 para 1, então 99 ficam e uma se perde, 10 para 1, 10 moedas, uma se perde, a mulher fica com 9. Então essa busca incansável para encontrar o que estava perdido. Aqui nós temos 2 filhos, os 2 se perdem. De que forma? Então, refletindo o Evangelho de hoje, o filho mais novo, ele decreta a morte do pai. Pedir a herança significa dar o pai como morto. E ele quer desfrutar a vida. Ele quer sair para conquistar o mundo. Ele vai, esbanja tudo o que tem e uma grande dificuldade o encontra. Ele começa a passar fome. Este procura então um lugar para trabalhar, vai para o campo, cuidar dos porcos. Isso para os judeus era humilhante. E São Lucas faz questão de piorar ainda mais. Não basta cuidar de porcos, ele está com muita fome. Ele está disputando comida com os animais. Mas nem isto lhe era permitido. E é diante desta miséria que toca as nossas vidas muitas vezes por meio do pecado, que ele cai em si. Então, um processo de conversão. E ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, porque até mesmo os empregados têm uma vida melhor do que a minha. E ele empreende esse retorno. Ainda ao longe, quando o pai o avista, o pai vai correndo ao encontro dele. O filho tenta falar algo que ele já vinha ensaiando pelo caminho, mas o pai não quer nem saber. Ele coloca o anel no dedo, sandálias nos pés, dá dignidade ao filho e faz uma grande festa.
O pai está alegre, pois encontrou o filho são e salvo. Essa é a expectativa de Deus, um Deus que fica esperando, que fica olhando, e no primeiro sinal de conversão, de vir ao encontro, do Pai que tanto nos ama, de regressar a casa, o próprio Pai não pensa duas vezes, ele vai correndo ao encontro. Tudo parecia muito bem, tudo parecia estar dando certo, até o filho mais velho chegar. Ele vê a festa, o barulho de música e pergunta para um dos seus criados o que está acontecendo. E olha então o que o criado diz, ele não mente. O teu pai está alegre, está festejando, porque o teu irmão que estava morto foi encontrado com vida. O teu irmão que estava perdido foi encontrado. E esse filho mais velho tem um coração muito fechado. Ele não aceita de forma alguma que o pai acolha o filho novamente. O filho que, segundo o filho mais velho, que esbanjou todos os bens do pai. Há um fechamento do coração. Há uma realidade em que, amados irmãos e irmãs, não se abre para a acolhida do outro, do irmão, da irmã. Então peçamos ao Deus da vida esta graça, que não tenhamos um coração fechado, que não tenhamos um coração que se fecha à graça dos irmãos e irmãs. Esse é o pedido do Senhor para conosco. Pois olha o que diz o Pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Mas morto, como morto, se ele está vivo? Amados irmãos e irmãs, a vida do pecado nos mata. A vida do pecado nos fere com morte. E ao encontrar esse filho são e salvo, o pai se alegra em Deus. E convida então o filho mais velho a fazer esta experiência. Mas o filho não adentra. Ele prefere ficar se remoendo pelo fato de que o pai fizera como que esquecido daquilo que o filho mais novo havia feito. Deus da vida é o Deus de amor e de misericórdia, justo juiz com toda certeza, mas Ele não resiste um coração arrependido. Por isso, ainda há tempo. Se arrependa, tenha um coração contrito e humilde, para que o olhar de nosso Deus de fato se volte amoroso para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.